Oi, gente, boa noite. Aqui é o Paulo Cassiano. Estamos começando aqui a nossa live de segunda-feira, né? Tradicional, toda segunda-feira aqui às 19h30. A gente está sempre fazendo esse trabalho aí de trazer consciência para as pessoas, né? Principalmente as pessoas que nos acompanham, né? E que essa live possa ser compartilhada com o máximo possível de pessoas. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje é uma live de estudo, né? Apesar de todas as lives que a gente faz ser de estudo, mas especificamente ela tem um formato de aula, né? Essa live que eu vou fazer hoje é uma live com formato de aula, então ela será entre 3 a 4 aulas. Então, para você entender como a mente funciona, e também eu vou falar um pouco dessa interação da nossa mente com o que acontece hoje, com esses acontecimentos de hoje, né? Do mundo atual, né? Do que a gente vive, tá bom? É importante você entender. Então, se você quiser trazer um caderninho aí para fazer anotações, é interessante. Ou então, se você quiser, você vai depois assistir de novo a live, né? Aí você vai anotar os pontos assim que são interessantes, né? E fica melhor até para você interagir com esse conteúdo, com esse conhecimento. Então, sejam todos bem-vindos. Como é que tá o áudio, o nosso áudio? Faz assim com a mãozinha para mim, para eu saber a qualidade do áudio, se está chegando com qualidade aí para vocês, tá? Beleza, deixa eu ver aqui, a Zenira. Sempre quando você fizer pergunta para a Liá, para a nossa querida Kátia, a Kátia Malafaia e a Liá, que são duas amigas, nossas colaboradoras aqui do nosso canal, né? Elas ajudam na coleta de informações das perguntas que vocês fazem. Sempre coloque o seu nome e a sua cidade e o estado que você morar. Eu sou Carla de Piracicaba, São Paulo. Que é muito bom a gente saber de onde você está falando, de onde você qual a cidade que você é, tá? E essa troca entre todos os membros do grupo dessa egrégora é muito importante e fundamental. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Vamos começar a nossa live aqui, é uma live que nós vamos falar sobre como a mente funciona. Eu vou explicar até a questão da consciência, né? Como é que se estrutura a consciência, como a mente funciona e como a gente está interagindo com os momentos atuais. Para você ficar mais atento, conectado e tal. Tá? Então, você que está vindo pela primeira vez aqui, dá um like aí no nosso canal, compartilha com o maior número possível de pessoas, vá fazer parte lá da nossa egrégora, lá no Telegram. Nós temos um grupo no Telegram, onde eu estou sempre postando conteúdo, onde eu estou sempre postando material, e é muito interessante lá, porque a gente não só interage, eu ainda posto livros, e-books, passo matéria, assuntos que estão interessantes que a gente acessa aí no mundo, e compartilho lá. Então é um grupo de estudo, é uma egrégora, né? Então tudo relacionado ao nosso trabalho, a essa missão, só é lá no canal, tá? Que você vai conseguir. Então, gente, é muito importante você entender uma coisa fundamental. Quem comanda a nossa vida, quem comanda quem somos é a nossa mente. Certo? É a nossa mente. Primeira coisa que você tem que entender, que é muito importante você entender isso. A mente não está no corpo. Entende? A nossa mente não está no corpo. A nossa mente não está no corpo. Ok? Ela está num aspecto energético do entorno do corpo. Ok? A mente não está no corpo. A mente está num campo energético inteligente que interage com o corpo. Como a mente interage com o corpo? Estou falando didático, de forma lenta, fácil e acessível, tá? Para ficar bem fácil de você assimilar, de você entender. Então, se a minha mente ela é um campo energético que interage com o meu corpo, então eu preciso fazer o que com essa inteligência energética que está no campo de Deus? Porque essa energia da mente está no campo de Deus, é uma força inteligente, ela é uma ferramenta, a ferramenta mais poderosa que nós temos. Ok? Então, como eu faço para ter uma mente com discernimento, capacidade de análise,
raciocínio e memória, intelecto, consciência, consciente. Como eu faço? Eu tenho que fortalecer a minha mente. Como eu fortaleço a minha mente? Primeira coisa, fundamental, de fundamental importância. Você precisa fortalecer a sua mente com estudos agregadores. Estudos agregadores. São estudos que agregam valor. Ouçam o que eu estou falando. Estudos que agregam valor à nossa mente. Por exemplo, eu já não estudo mais assuntos que não me interessam. Tipo, todos os estudos que eu faço são estudos ligados à espiritualidade, a uma parte de gestão eu estudo, a uma parte de elaboração de sucesso, mas principalmente como a mente funciona. Eu tenho 54 anos, né? Eu estudo a mente basicamente há uns 34 anos, porque com 20 anos eu ainda não estudava a mente, mas depois dos 20 anos eu comecei a estudar. Então tem 34 anos que eu estudo como a mente funciona. E uma das coisas que eu aprendi é que a nossa mente, ela está 24 horas constantemente em contato com o universo, com o todo, com tudo que existe, material e imaterial. Certo? Eu só vim ter um controle da minha mente, assim, um controle, não vamos dizer 100%, mas um certo controle, a partir do momento que eu entendi que eu interagia com a realidade, com o que eu vejo, com o que eu observo, com o que eu vivo, com as pessoas, com o mundo, inclusive com o que não é material, com o que é comunicado. Então, por exemplo, hoje, a maioria das pessoas está com a sua mente afetada pelas comunicações que são publicadas pelo lado obscuro, que tenta controlar a nossa mente. Essas notícias que vocês ouvem, essas matérias negativas de morte, as ninas, os lockdown, essas coisas, tudo isso aí é uma grande articulação para afetar a nossa mente. A maioria das pessoas, de alguma maneira, está sendo afetado. Porque essa situação que nós estamos vivendo é uma situação que está cansando, está deixando as pessoas cansadas, irritadas. Mas essa provocação, ela é proposital. Mas se eu sei que a minha mente está afetada pelas narrativas de comunicação que são publicitadas pela publicidade que é divulgado, e eu tenho um controle de mim mesmo, eu não permito que essas informações interajam comigo. Porque elas são como pêndulos. Certo? Qual é o pêndulo agora? As ninas. É importante, você tem que fazer, você tem não sei o quê. Porque você não sai de casa, não sai de... Toda uma trama para quebrar a economia. Essa é a grande jogada de quem está manipulando. Certo? Então a minha mente não escolhe interagir com isso. A minha mente não faz parte disso, desse jogo, dessa trama. Porque eu escolhi não fazer essa articulação. Então você tem que observar e não absorver. Não interaja com isso. Beleza? Pronto. Tirando essa parte. A nossa mente é que comanda o processo. Então, quem está no comando da nossa mente? Nosso eu. A nossa essência. O nosso eu original. A mente é uma ferramenta, é uma inteligência, é uma tecnologia. Certo? Então, quanto mais eu aprimoro essa tecnologia da mente, mais poder na mente eu tenho. É o poder mental. Eu só tenho um poder cósmico quando eu me conecto com o todo. É uma conexão espiritual que vem da consciência. Então, quando eu me conecto com o todo na consciência, através da minha mente, eu começo a ter o quê? Informações no idioma Isolã. Isolã, que é o idioma do cosmos, idioma da mente, idioma extraterrestre.
É chamado telepatia. Só que é uma telepatia limpa, é uma comunicação limpa. Assim como você faz uma ligação de celular, ou você grava um áudio para um amigo, ou uma pessoa manda um áudio para você, que nitidamente você ouve aquele áudio, é a mesma coisa. O idioma Isolã é o idioma do cosmos, é o idioma dos extraterrestres, é o idioma dos homens santos, dos ascensionados, do Saint-Germain, da Mãe Maria, do Mestre Jesus, de todos os mestres, de todos os seres que operam na luz, eles usam o Isolã, idioma da mente. É a telepatia. Nós vamos ter uma live aqui que eu vou fazer um treino com vocês com esse idioma, o Isolã. Eu não tenho esse idioma do Isolã, da linguagem da telepatia, desenvolvido, mas aqui e acolá, pelo desenvolvimento das práticas, dos exercícios de paranormalidade, que é isso que eu vou passar para vocês, né, numa live especial que nós vamos fazer, eu comecei a desenvolver essa habilidade. Então, às vezes, eu estou querendo falar com alguém e eu imito um pensamento, eu uso a minha mente, tá? E aí eu peço para aquela pessoa entrar em contato comigo. Não é imediato, mas questões de um dia, 2 dias, a pessoa entra em contato comigo ou ela aparece, interage comigo. Por quê? Porque eu estou treinando a minha mente a se comunicar com esse idioma do Isolã. Por exemplo, bem interessante essa história que eu vou contar para vocês. Eu faço parte do Gesara, né? Muita gente está no Gesara, está nas operações, está como aportado, planilhado, sei lá, tem vários nomes que dá isso. Eu estou no movimento, eu acredito nesse movimento do Gesara, eu fui médium do Saint-Germain durante muitos anos, e aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava em casa e eu muito preocupado com essas questões do mundo, essas questões do lockdown, o desemprego. Eu vejo o comércio aqui em Fortaleza praticamente está todo fechado, nós estamos em lockdown aí até o dia 18, né? E muito prejudicial à economia local e às pessoas que têm emprego. Então, pessoas morrendo, desempregadas, pessoas desesperadas, é muito triste. É muito triste o que está acontecendo. E eu fiquei muito assustado, preocupado. E aí eu tive um déjà vu. Déjà vu é quando eu relembro algo que já aconteceu. Eu relembro uma memória, um registro acástico, coisa parecida. Então eu lembrei nitidamente, eu tenho nitidamente a memória que eu vivi em Roma e vivi na região da Calábria, que é litoral mediterrâneo da Itália. Lugar lindo. Dizem que Deus pintou, desenhou, que é muito lindo, lugar maravilhoso. Inclusive lá próximo, que eu acho que fica perto de Nápoles, foi onde surgiu a máfia e tal. E que os descendentes da Calábria, as pessoas que moram na Calábria, as famílias aristocratas, né, o pessoal que foi para Florença, os Médici, essas famílias, muitos são descendentes de Noé. Porque Noé, quando o mundo afundou e ele saiu com a arca, não só com animais, muita gente acha que é só animal, não foi só animal, ele trouxe seres humanos também. Essas famílias viveram nessa região da Calábria, ali na Itália. E aí eu lembrei, eu tive um acesso a uma memória, essa é a questão da Isolã, a telepatia, da memória de um registro de uma vida passada. Eu vivi lá naquela região, eu lembrei nitidamente do que aconteceu, né, de eu sumir, de eu fugir da família, que a minha família tinha posses, tinha ouro, tinha joias, tinha muita coisa, e tudo foi tomado num ato de guerra que teve lá antes da Primeira Guerra Mundial. Mussolini ainda não era um líder político, mas ele surgiu logo depois da Primeira Guerra, como líder político na Itália. Eu lembro nitidamente, gente, eu moro em Fortaleza, mas e como é que eu acessei essa informação? É o poder da mente. Quando você começa a desenvolver essas habilidades, você acessa esses registros acásticos. Então eu lembro nitidamente que eu perdi tudo que eu tinha. Não só eu, minha família, porque eu era o tipo principal herdeiro. Inclusive a minha companheira, nós se separamos e não nos reencontramos. E foi muito triste. E eu morri, ela depois soube que eu faleci e tal. Então, a espiritualidade estava me dizendo que esse Gesara, ele traz um resgate para todas as pessoas que perderam, não só nessa existência, mas em todas as existências. É como se fosse uma justiça divina na Terra para todos eles. Então, aquilo que eu estou recebendo, ou aquilo que eu estou participando, é como se fosse um resgate disso, do que eu perdi numa vida passada, antes da Primeira Guerra Mundial, na Itália. E eu tenho um sobrenome italiano, né? Porque o meu nome é Paulo César Félix Cassiano. Na minha família tem portugueses, judeus, italianos, negros e índios. É uma misturada danada. Então, seguindo aqui com o poder da mente.
A mente é o seu maior poder. Entende? Vocês precisam trabalhar isso. O desenvolvimento do seu poder mental, o desenvolvimento da sua capacidade mental, o desenvolvimento da sua tecnologia mental. Como eu faço isso, professor Cassiano? Interagindo com o sol. Esse exercício que eu vou mostrar para vocês, ele ajuda a desenvolver o idioma isolano, né, a linguagem da telepatia do cérebro, que vai te dar também uma capacidade de visão remota, que é quando você... Sabe aquela coisa que você está no lugar, aí você olha e diz assim, poxa, eu tenho para mim que já tive aqui. Eu estou vendo isso, eu estou sentindo isso. Esses sintomas metafísicos, ele vem da nossa mente. Quando a nossa mente e a capacidade psíquica é desenvolvida. E como é que eu posso desenvolver essa capacidade psíquica? Interagindo com a energia cósmica emanada no nascer do Sol. Onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, ele tem uma poderosa energia lá. Onde o Sol nasce, onde o Sol se põe. Onde é que o Sol nasce? No nascente. Não é isso? No nascente. Então, lá na posição do nascente, onde o Sol nasce, você vai ficar com suas mãos espalmadas assim. Pode fechar os olhos, pode abrir os olhos. Certo? Por 3 minutos. A sua mão vai ficar quente. 3 minutos. Depois desses 3 minutos, você cruza o braço no ombro direito, o direito no esquerdo e o esquerdo no direito. E fica nessa posição por 2 minutos. O que é que você está fazendo? Você pegou energia cósmica, lá onde o Sol nasce, energia cósmica, energia divina, poderosa, e trouxe para o seu corpo. Você fazendo isso todo dia, ao acordar e antes de dormir, você está colocando energia cósmica no seu corpo. E isso vai desenvolver os seus poderes psíquicos, que é coordenado por quem? Pela mente. Pela nossa mente. Que não está na cabeça. Que não está no cérebro. Embora interaja com o cérebro. Está num corpo energético ao redor de nós, sabe? Então, cada vez que você faz esse desenvolvimento psíquico, a sua mente vai criando mais solidez. Isso vai te dar também uma capacidade de confiança. E vai fazer com que o teu corpo físico emita uma vibração energética que essas energias negativas, essas energias das correntes elétricas, essa energia das leis, das águas, né, que chamam as energias leis, né, que passam na terra, no solo, e as energias espirituais, os miarma, forma de pensamento, não te atinjam tanto. Porque muitas das perturbações que nós passamos, a maioria das perturbações que as pessoas enfrentam, são energias de forma e pensamento. O que é? Pensamento ruim, negativo, pensamento de morte, de raiva, ódio, crime. Todas essas coisas ruins que estão acontecendo hoje nós estamos numa grande evolução de energia, forma e pensamento. Vocês querem ver uma prova disso? Vai para uma calçada de um hospital. Um hospital qualquer. Esses hospitais aí que estão recebendo os pacientes do coronga. Você vai ver uma energia muito pesada. Porque qual é a energia que está predominantemente lá? Que está predominando? A energia da morte, né? A energia do medo, do pânico, do pavor. E ainda outra energia que interage com ela, que é a energia da mentira, da corrupção e do crime. Todas essas energias lá naquele ambiente do hospital. Aí você vai naquela calçada ou naquele ambiente do hospital, você vai sentir esse miasma, essa forma e pensamento. Nós somos seres energéticos. Então nós estamos interagindo 24 horas com o mundo físico e com o mundo espiritual. E aqueles que se afinam com aquela realidade espiritual, eles vão lá, que são o quê? Obsessores, seres trevosos, né? E formas em pensamentos que criam vida por causa da mente negativa do ser humano. Certo? Então, quando eu estou energizado e estou com a minha capacidade mental desenvolvida, tenho discernimento, tenho compreensão, essas coisas me atingirão? Não me atingirão. Não me perturbarão. Não me deixará enlouquecido. Não vai me tirar a minha paciência. Não vai me fazer me perder.
não vai fazer eu interagir com o negativismo das narrativas das comunicações feitas pelas televisões, pela mídia, porque o que é que eles estão fazendo? Eles estão tentando nos manipular. Entenda, meus irmãos, meus amigos, isso é uma guerra na mente. A guerra é na nossa mente, dentro da nossa mente, dentro desse campo energético, através de informação, que é publicada diariamente, 24 horas. Observe as televisões, observe a mídia, as rádios, os jornais. É a mesma coisa, não muda, é o mesmo discurso, a mesma narrativa. Entende? Agora, se a minha mente está fortalecida, desenvolvida na capacidade mental, eu não sou atingido por isso. Eu estou preparado. Você não pega doença nenhuma, porque a doença dita aí, o vírus, pandemia, o coronga, o culunga, o bicho feio, ele é um campo energético. Ele não é um vírus, é uma bactéria vibracional energética. E que quando você está com o sistema imunológico fraco, com medo, você vai desenvolver logo o quê? O neurotransmissor que mata a tua capacidade, não só de discernimento, mas a tua vontade afeta teus pulmões, que é o cortisol. Gente, não precisa ser médico para entender disso. Precisa só entender e estudar. E aí essa matéria energética, ela é fortalecida pelas frequências eletromagnéticas emitidas por ondas de celular, ondas magnéticas do celular, principalmente a 5G. Entendeu? Então, ele se prolifera através disso. Mas se eu estou preparado mentalmente, estou consciente, eu fortaleço a minha mente, desenvolvo meu poder psíquico, eu estou no controle da minha mente e não permito que essas narrativas outras pessoas influenciem, eu não me deixo levar por essa onda negativa, eu não me pego, eu não vou estar sendo afetado. Se você é mãe ou pai, há uma outra capacidade que ainda vai desenvolver. As mulheres têm uma outra capacidade que os homens não têm. Qual é? As mulheres que são mães, ela tem um campo eletromagnético maior, um campo mais abrangente. Por quê? Porque são mães. Porque elas têm uma ligação espiritual, uma ligação eterna de campo com os filhos. E o marido com a esposa. Existe na família um núcleo. Observem as narrativas e tudo que é falado, desde essa questão de gênero, essa confusão danada aqui dentro de raça, e vocês podem ver que os negros têm aparecido mais na televisão, mas não no sentido de inclusão, é no sentido de criar um embate entre o branco e o negro. É essa a proposta que está sendo provocada, tá? Não é essa questão de igualdade, não é isso. É para criar um embate mesmo, uma confusão entre as raças. Ou seja, não separar, né? Então, esse campo eletromagnético, pela mãe e pelo pai, ele abrange todos os filhos e a família. Por isso que o núcleo família é muito importante. É um laço eterno. Então, se eu desenvolvo a minha capacidade mental, o meu poder psíquico, eu crio o quê? Uma autodefesa. Uma autodefesa. Eu estou protegido. Eu tenho uma proteção. Eu tenho um escudo de proteção. Ah, professor Cassiano, como é que eu desenvolvo a minha capacidade mental? Ó, eu indicaria livros da Seishonue, são maravilhosos, do Masaru Taniguchi, tá? Os livros do Joseph Murphy e as práticas energéticas, que seriam caminhada, meditação, certo? Essa aqui é a Hatha Yoga, né? Essa do sol, que eu ensinei para vocês. E aqui eu transmito. E essa outra que você coloca a mão esquerda no direito, essa aqui. Essas práticas, com a meditação, bebendo água, em contato com o sol, caminhada, e não ouvir essas mídias, e num estudo, numa literatura educativa, numa literatura que agregue valor à sua mente, ao seu espírito, você cria esse escudo de proteção. E hoje é o Dia das Mulheres, né? Então, parabéns às mulheres que têm uma missão de ser a energia criativa da Terra. Elas que trazem essa missão. Então, parabéns a todas as mulheres que estão aqui, a todas as pessoas que de alguma maneira, é mãe, né? É mãe, é avó,
que não é mãe, avó, é tia, né? E parabéns a todas as mulheres. O Dia Internacional das Mulheres. Mas hoje é o Dia Internacional das Mulheres, é todo dia, né? Na verdade, não tem dia especial para uma pessoa. Todos nós somos seres humanos e os nossos valores são eternos e estão em todos os dias. Mas hoje, como é o Dia Internacional das Mulheres, é um dia para dar parabéns a todas as mulheres, né? Então, vocês desenvolvendo o poder da sua mente, você tem capacidade de vencer todo e qualquer problema. Todo e qualquer problema, tá? Então, é muito interessante esse assunto que eu estou trazendo, porque é um assunto que eu estou trazendo em formato de aula, tá? Eu vou falar sobre o modelo da mente do Gerald Kahn, que é um dos maiores hipnólogos do mundo. Eu me formei em hipnose na Omni, depois eu fiz um curso de hipnose ericksoniana, mas foi muito introdutório. Depois eu fiz uma hipnose do método Simpson, protocolo Simpson, que é fantástico, que você usa, você não precisa hipnotizar a pessoa, você usa o dedo da pessoa, você trabalha a questão ideomotor. Então eu vou explicar para vocês o modelo da mente que é passado para a gente dentro da hipnose, mas que faz todo sentido, inclusive para essa explicação que eu vou dar para vocês. Tá, primeira coisa é o seguinte, o nosso consciente, ele guarda o quê? A memória de curto prazo. É aquela senha do celular, é aquela senha do banco, é o teu e-mail, essa memória mínima aí, tá? Então, o nosso consciente, ele cuida dessa memória de curto prazo, certo? E ele é analítico. Nosso consciente, ele é analítico. Ele analisa, ele interpreta e ele raciocina, tá? Ele raciocina. Então, ele é analítico, ele interpreta, ele tem um raciocínio e ele, dentro desse consciente, tá o que a gente chama de força de vontade, energia da vontade, energia de fazer as coisas. Então, se eu não tenho força de vontade, eu não consigo executar nada. Quem potencializa o consciente, o nosso poder mental, é o quê? O nosso subconsciente. Certo? Porque no nosso subconsciente existe a memória de longo prazo, onde estão os registros acásticos, onde estão as memórias desde o dia que você nasceu, onde estão todas as suas memórias, onde estão as suas emoções, toda a parte emocional está lá, onde estão os seus hábitos, no subconsciente. É o poder maior, é o campo, é como se fosse o vácuo quântico, que é onde tudo se manifesta. O teu subconsciente, ele é isso, ele é uma folha em branco, mas que tem um potencial de criar toda e qualquer coisa, onde está a memória de mais longo prazo. Então, todas as coisas que aconteceram na tua infância, desde a questão do útero até a sua data atual, está lá na memória subconsciente. Por exemplo, o seu comportamento, os seus hábitos, a questão emocional, que é fundamental, porque o emocional nos conduz, né? Então, se você tem raiva, ou se você está triste, ou se você está magoado, o emocional está te conduzindo. Certo? Os hábitos estão lá na mente subconsciente. Como também o pensamento de preguiça ou ociosidade, que é aquele pensamento de estar quieto e não fazer nada. E também a autopreservação, que é como se fosse, eu não vou fazer isso porque isso é perigoso, ou eu tenho medo disso, uma espécie de proteção. Está lá no subconsciente. E no inconsciente, o que é que está? A programação, né, de tudo que somos. Porque tudo está gravado lá no inconsciente, que é uma memória dentro do subconsciente que interage com o sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. É mais ou menos assim, o seu coração está batendo aí, né, os seus rins estão funcionando, seu fígado está funcionando, seu organismo, o seu corpo está funcionando, porque tem uma memória inconsciente coordenando. Porque ele não precisa, você não precisa interagir com seu coração, com seu fígado, com seus rins, com seus órgãos para que ele esteja funcionando. Então existe uma inteligência, que é chamada inteligência inata, que interage com esse inconsciente. E você só consegue modificar um hábito, fazer um impacto nas emoções, você criar mais capacidade de si mesmo, se livrar de um trauma, quando você consegue passar a barreira do consciente analítico
e entrar no subconsciente. É isso que a hipnose faz. Ela sugestiona, através de uma fala, de uma conversa, de uma condução, para que aquela mente consciente que está na análise, no raciocínio e no controle abra, e aí ele consegue com a sugestão, a gente consegue com a sugestão provocar uma mudança no subconsciente para um hábito ou inclusive para um trauma que está lá no inconsciente, certo? Então é assim que a nossa mente interage. Esse é o modelo da mente do Gerald Kane, que é um dos maiores hipnólogos que já existiu. Então, é muito importante você entender como a sua mente age, o poder que tem na sua mente. A sua mente, ela é a maior ferramenta que você tem. Quem faz toda essa conexão cósmica, esse desenvolvimento da paranormalidade, da mediunidade, do poder da nossa mente é o cérebro, que tem uma interação direta com o terceiro olho, a glândula pineal. Nós temos uma usina de energia que é chamada de Kundalini. Kundalini. É uma energia que passa por todo o nosso sistema nervoso central, autônomo, vai aqui pela espinha e vai de encontro aqui na entrada do cérebro reptiliano e se conecta com todo o cérebro interagindo com a pineal. Então, quando essa glândula pineal abre, ela começa a descalcificar e você começa a ter aí os poderes do terceiro olho, que são vários. Eu vou fazer uma live sobre os poderes do terceiro olho. Eu tenho um terceiro olho aberto há um pouco, não muito, assim, de ver nitidamente, de olhar e ver. Não, eu consigo às vezes ver uma dimensão, um mundo paralelo. Às vezes numa foto eu consigo ver alguma coisa, uma memória de uma pessoa, acessar, mas isso não é uma coisa que acontece quando eu quero. Acontece às vezes como eu não quero. Como eu falei para vocês da história que eu acessei as memórias do registro akáshico de uma vida passada lá na Itália, né, que eu vivi na Itália. Eu não lembrava, mas eu lembrei nitidamente, eu lembro de tudo. Lembro de tudo. Inclusive, se eu estiver lá na Itália, eu vou saber, inclusive, onde eu moro. Porque eu sei, eu lembro de tudo. Tudo. É incrível. E toda essa capacidade de desenvolvimento e abertura da mente é uma capacidade que vocês têm. O que eu estou fazendo aqui é tentar provocar em vocês uma busca por autoconhecimento, por desenvolvimento do poder da mente. Porque se vocês desenvolvem o poder da mente, né, nessa primeira introdução, dessa aula de introdução, isso já vai fazer você caminhar muito para uma autoproteção, uma blindagem. Então, mais ou menos assim, eu estou blindado dessas interações do mundo atual, dos acontecimentos que estão acontecendo? Estou um pouco. Eu não estou tendo mais visitas espirituais negativas, embora eu tenha tido uma visita dos magos negros aí, uma semana passada, né? Eles me visitaram aqui e tentaram colocar alguma coisa na minha mente, mas não conseguiram, e de umas mulheres, umas bruxas, que eu já vi, né, tentando me atacar, mas o problema delas não é só comigo, é com a minha família, eles atacam a minha mãe, atacam a minha companheira que é a Andréa, que mora em São Paulo, eles atacam todas essas pessoas, atacam o meu trabalho, o meu negócio, entende? Por que é que eles estão atacando? Porque eles sabem que eles estão muito perto de perder toda essa capacidade de fazer as coisas. Eu vi uma pessoa postando aqui que eu me gabo muito. Gente, eu tô falando das minhas experiências. Não estou me gabando. Não estou aqui para expressar ego. Eu estou falando das minhas experiências metafísicas. E como muitos de vocês também têm experiências metafísicas. Muitos de vocês, eu acredito que tem gente com mais experiência metafísica, eu estou relatando as minhas experiências. Porque você só consegue repassar um conhecimento quando você tem a experiência prática. Não tem como eu passar um conhecimento só porque eu li livro. Não existe isso. Não tem como eu passar um conhecimento para vocês só por ter lido um livro. Não existe isso. Você só se torna professor quando você tem a prática e a teoria. Então eu estou passando a prática e a teoria. Então a prática são as experiências que eu sei, que eu tenho. E tenho experiência de outras pessoas. Mas eu não tenho permissão para falar das experiências das outras pessoas. Tá? O que eu estou falando é que todo mundo que desenvolve mediunidade ou tem alguma mediunidade, ela é atacada espiritualmente. Até porque nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual muito grande, de dimensões gigantescas.
É tanto que não acabou. Não é isso? Hoje é o quê? Dia 8 de março. Gente, não acabou. Certo? Eu falei para vocês que nós tínhamos uma grande oportunidade de, em março, terminar essa limpeza, a limpeza, digamos assim, mais grossa, né? Para depois acontecer as outras limpezas, para que abril a gente comece uma abertura de comércio, uma vida normal. Mas isso depende. Mas depende de muitas pessoas, depende de mim, de você, depende de muitas coisas. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, um dos sinais mais positivos de que essa guerra está perto de acabar, é o que vai acontecer nessa semana. Esta semana, acontecimentos assim muito interessantes vão acontecer. Um deles é a implantação do sistema financeiro quântico e do GESARA no mundo, que faz tempo que eles adiam e não faziam, mas agora está eminente que ele vai acontecer. E quando ele acontece, é sinal que as trevas, a cabala, esse povo todo perdeu a guerra. Porque eles não têm mais como fazer a corrupção, a maldade usando dinheiro. E aí a pandemia, logo, lógico, irá acabar. Isso é o sinal do fim da pandemia. Porque eles não têm mais dinheiro para corromper, para se juntar politicamente, interagir, para esse plano maquiavélico, né? Que está se fazendo. Então, quando isso acontece, os extraterrestres falaram para mim, mês depois, semanas depois, tudo acaba. Porque não tem mais força política, não tem mais dinheiro. Como é que vai fazer? Porque o sistema quântico substitui o antigo. Os dois estão rodando simultaneamente, mas vai chegar um momento que o quântico substitui o antigo. Isso vai acontecer, e essa semana é o sinal mais forte, mais positivo que isso vai acontecer. Tá? Então é a iminência do fim mesmo, né? Do fim. Tá? Então, a mente da gente, ela é o nosso maior poder, a nossa maior tecnologia, a nossa maior ferramenta. Mas para isso você tem que aprender a desenvolver a sua capacidade cerebral. Ó, tem uma coisa que eu uso, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Tá aqui. Ó, esse aqui, ó, azul de metileno, ó, tá vendo? Estão vendo? Ele é uma tinturazinha, é uma tintura natural, né? Mas que você usa para memória. Você coloca uma gotinha antes de dormir. O que é que ela vai fazer? Ela vai ajudar a recuperar o seu sistema neural lá onde está a questão do armazenamento de informação, na memória. E ele também vai ajudar o desenvolvimento de outros circuitos cerebrais. Tem um vídeo muito bom, você pode pesquisar, azul de metileno, lá no YouTube, você vai ver vários métodos sugerindo a utilização. E foi sugerido por um terapeuta aqui do Ceará, muito conhecido, que é o Chagas Tomé, que é um iridologista. E ele faz uma leitura da íris, e eu falei para ele, eu pelo menos estou assim, não sei vocês. Eu comecei a ter perda de memória, porque tem que decorar senha de banco, muita senha, né? Aí, senha com letra, número, né? Caracteres, né? Tem aquelas senhas grandes, né? Senhas, criptografia. Nossa, eu comecei a ter uma perda de memória, acho que por essa interação com a internet muito grande, às vezes está no celular e tal, e eu comecei a esquecer. Eu esqueci já compras dentro de um Uber, eu já esqueci meu celular dentro de um táxi, eu já perdi muitas coisas porque a memória não estava legal. E eu falei, Chagas, eu não tô com a memória legal. O que é que eu faço? Uso o azul de metileno. Ele me explicou, ele mandou eu assistir um vídeo do médico falando. Gente, fantástico. Eu comecei a usar, fantástico. O meu cérebro, ele começou a melhorar na questão da memorização, e a minha capacidade de raciocínio está mais rápida. Tipo assim, é como se eu raciocinasse mais rápido. Eu já tenho um raciocínio muito rápido, mas está mais rápido, está mais interagindo. Então melhorou muito a minha capacidade mental. Então isso aqui é um produto natural, azul de metileno, você procura na web, aí você pode procurar. Ele vai ajudar a desenvolver seu cérebro, recuperar a memória, sistema neural e aumentar a sua capacidade intelectual, ou seja, o QI. Com esse exercício do sol, a meditação, a água, vitamina C, caminhada, e essas práticas, eu vou passar outros exercícios para vocês, você vai desenvolver sua capacidade psíquica para, no futuro, desenvolver a tua capacidade mental do idioma Isolã,
que é o idioma que é falado lá no Livro do Conhecimento. O Livro do Conhecimento, ele é um livro que ele foi todo canalizado no idioma Isolã. Quer dizer, da fala telepática dos extraterrestres, do sistema divino. O sistema divino, como é que ele interage com os médios? Como é que acontece uma canalização, uma incorporação? Através do sistema Isolã. Certo? É uma gota. É uma gotinha sublingual. Você usa uma gota aqui, ó. Você usa uma gota. É azul, ó. A sua língua vai ficar até azul. Certo? Eu uso antes de dormir. Antes de dormir, eu coloco uma gotinha, vou dormir. Pronto. Uma vez por dia. Eu falei agora como usar, né? Uma gotinha na sublingual. É como floral. É só uma gotinha, não mais de uma, tá? Não é duas, só uma. Tá? Mas no site que você comprar, se você pesquisar, você vai encontrar. Tá bom? Então, meus amigos, essa live de hoje é uma live do funcionamento da mente. Porque essa guerra acontece na mente. Tudo que está acontecendo está impactando a nossa mente. E é isso que nós temos que desenvolver. Nós temos que desenvolver o poder da nossa mente. A capacidade da nossa mente. Tá? Vou ver aqui as perguntas, que eu acho que já tem pergunta aqui da Kátia. Obrigado, Kátia, e a Cíntia, e a Lia, né, que estamos ajudando aqui. Deixa eu ver, meus amigos. Vamos ver aqui as primeiras perguntas, que já vem das meninas aqui. Essas perguntas já a gente já continua. Vamos ver aqui. Vamos lá. Lia. Vamos ver. A Lia já mandou pergunta aqui. Primeiras perguntas aqui, e aí a gente já começa. Gente, beber uma aguinha, tá? Tá dando sede aqui. Então, o que é fundamental no que eu falei aqui? Eu tenho que colocar o foco no desenvolvimento da minha capacidade mental, na minha capacidade intelectual. E isso está ligado diretamente ao autoconhecimento. Tá? Isso está ligado diretamente ao autoconhecimento. Vamos lá. A Lia mandou a Kátia mandou uma pergunta aqui. Vamos começar. É o Gustavo Vitarelli, de São Paulo. Paulo Cassiano, dormir com algumas luzes referentes a chakras ajuda a despertar? Olha, os chakras são as vórtices energéticas, né, que circulam no sentido horário. É horário aqui, né? Aqui, não, pela posição que eu tô, não lembro. Aí o que acontece? No sentido horário, quando essas vórtices energéticas dos chakras que estão em todo o nosso corpo não estão funcionando, logicamente que algumas coisas vão estar em desarmonia em você. Você desenvolve a sua capacidade para que o seu chakra esteja funcionando a partir do momento que você tem essas práticas que eu falei. A meditação, desenvolvimento do poder psíquico, de estudos da mente, leitura, prática, e isso vai fazer o seu chakra funcionar. As luzes eu não sei, eu não tenho nenhuma experiência com a prática das luzes, Gustavo. Mas eu tenho um do som. Em ouvir som. Tá? Em ouvir som é muito bom, ajuda. Rose Rigi. Professor, pergunta. Eu já acessei vidas passadas minhas, mas já vi despertas insights da vida passada de pessoas conhecidas. Isso tem a ver com a telepatia? Isso tem a ver com a sua capacidade psíquica, né, Roseli? Você tem uma capacidade psíquica. Isso é uma capacidade nossa. Esse idioma Isolã é um idioma que todos os seres humanos vão desenvolver na próxima década. Daqui a uns 10 anos, 15 anos, nós vamos falar muito pouco, vamos falar mentalmente. Quem é médium, quem tem experiência mental, sabe que esse idioma funciona na mente, a gente recebe da nossa mente as informações. Como é que acontece a canalização? Acontece na mente. A mente não é um corpo energético que está diretamente ligado ao espírito, então aí vem um mentor e ele fala nessa mente que vai interagir no corpo físico, porque está ligado diretamente ao corpo físico. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha capacidade intelectual, quanto mais eu desenvolvo o meu cérebro, quanto mais eu tenho boas práticas, eu desenvolvo esse poder psíquico. Tá? Então, você, minha querida Roseli, você tem um poder psíquico. Agora você precisa desenvolver. Eu também acesso vidas passadas das pessoas, principalmente aquelas pessoas que nós temos uma relação de intimidade, amor e carinho.
Por exemplo, eu tinha um amigo que a gente viajou junto, e nós ficamos muito amigos, conversava muito por telefone, ele ligava para mim, eu ligava para ele, a gente interagia muito. E um belo dia eu vi uma cruzada, uma cruzada, se fosse século XVI, século XVII, e aí eu vi uma pessoa interagindo, falando em espanhol comigo, e aí eu me lembrei dele, quer dizer, ele viveu uma experiência na Espanha, nas cruzadas. Pronto, foi uma memória que eu acessei dele. Depois eu perguntei para ele, ele me falou que tinha muita afinidade com a Espanha, gostava inclusive de estudar espanhol, e lia muito sobre as cruzadas, quer dizer, eu não sabia nada dele, né? Então essas coisas a gente interage, vocês todos interagem, nós estamos interagindo. A mãe e os filhos têm uma ligação muito forte. A mãe interage num campo energético invisível de comunicação através desse idioma isolante, só que não é o idioma que eu digo é quando ele está fluindo, mas uma capacidade telepática e psíquica com o filho tem uma ligação com a mãe tem uma ligação com o filho. Assim também casais, né? Namorados, quando são muito amorosos um com o outro, marido e mulher, com pessoas que a gente ama, a gente tem uma ligação, a gente tem uma correlação. E aí nós recebemos essas informações intuitivamente. Às vezes você está em casa e diz assim, poxa, está acontecendo alguma coisa com a minha tia. Aí você vai liga, aí está acontecendo alguma coisa com a tua tia. Como é que você sabe? Como é que você soube? O campo, né? Capacidade psíquica, mental, mente, vem a informação, canaliza pela telepatia, você recebe a intuição. O canal da telepatia é a intuição, entendeu? Só que ela só abre para dimensões mais avançadas dependendo da sua capacidade intelectual. Por isso você tem que desenvolver o poder da mente, os estudos e o cérebro. Você só consegue interagir com o cosmos e com extraterrestres ou coisa parecida quando você desenvolve essa capacidade e perde o medo, né? Tem que perder o medo. É muito importante perder o medo, tá, gente? Tá, vamos lá, aqui a outra, Mariângela Rocha. Mariângela Rocha. Professor, ouvi dizer sobre nós verticalizamos e estamos preparados para a transição. Pode explicar o que seria? Verticalizamos? Olha, eu não sei bem o que você está querendo falar. Mas, gente, transição planetária é um processo de pedagogia para o planeta Terra. A Terra não tem um programa de evolução. Qual é o programa de evolução que eu falei para vocês? Programa de evolução por si mesmo. Eu por mim mesmo. É você por mim mesmo. Nós estamos, cada um, lutando com as nossas sombras, com os nossos desafios interiores, para nos vencer a si mesmo, para que possamos passar a transição. Porque aí, a mente coletiva, nós não temos ideia de mente coletiva ainda, porque nós somos ainda seres egóicos, e não temos essa capacidade de ter essa compreensão do todo. Então, quando a gente faz esse trabalho de expansão da consciência e de despertar, a ideia é justamente fazer com que as pessoas acordem para entender que você é uma mente individual, mas dentro de uma coletividade. Então, você precisa ter um pensamento coletivo, você tem que ter essa interação coletiva, você tem que ter essa conexão para que você possa receber, inclusive, essas informações que chegam através da intuição, da telepatia. Isso só vem dessa maneira, tá? Ok, meus amigos? E aí você se prepara para uma transição quando você desenvolve o autoconhecimento, isso. Essa da verticalização eu não entendi muito bem não, tá? Vamos lá, Maria Goretti. Essa reprogramação que tem na internet de 500 mil deve ser usada? Olha, o que eu aconselho é o seguinte, você procurar um programa que tem essas reprogramações, que tem umas frequências mais adequadas. Nem todas elas vão te ajudar. Tem um cara que ele trabalha com reprogramação, eu não lembro agora o nome dele, mas ele vende, inclusive, esses áudios. Eu já usei alguma vez, foi muito útil, mas o que vai realmente te fazer você mesmo desenvolver essa prática artesanal. Como é que você acha que na Índia eles fazem? Para o homem ocidental, que somos nós ocidentais, nós temos dificuldade de ficar muito tempo meditando, nós temos muita dificuldade de fazer práticas de yoga, nós temos dificuldade de se tornar 100% vegetariano, nós temos dificuldade de muitas coisas, de ter uma vida de celibato.
nós temos dificuldade de ter uma vida ermitão, nós temos dificuldade de ser um yogi. É difícil ser um yogi morando na cidade, é difícil ser um yogi sendo um ocidental. Então, mas se você tem essa prática do sol, da Hatha Yoga, se você tem o hábito de caminhar, fazer prática de respiração, meditação, estudo, desenvolvimento psíquico, usando as ferramentas que nós temos aqui no Ocidente, por causa dessa nosso dia a dia, do cotidiano agitado, você com certeza vai desenvolver essas capacidades psíquicas, o poder mental, e vai estar nessa conexão sem precisar de usar som, sem precisar de nada. Essa é a composição artesanal. Eu gosto muito dessa composição artesanal, que foi através dessa composição artesanal que as coisas começaram a acontecer. Exatamente, as coisas começaram a acontecer do Gesara porque o Trump teve na Suíça, né? Não é só ele, me falaram que teve o Putin e o Xi Jinping. Porque vocês não sabem, a gente não sabe tudo, mas na China também tem a Matrix, a Cabala, né? Ela está lá na China também. Então eles estão também limpando lá, estão fazendo uma limpeza lá também, então, e que está dentro do Partido Comunista lá. Então isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é muita loucura no mundo, muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. Houve uns tsunamis agora na Nova Zelândia, né? Na Austrália, vários bunkers foram estourados, que dizem que é onde está essa elite global, né? Esse pessoal, eles estão escondidos lá, né? Então, vamos lá, continuar. A próxima pergunta é a linguagem dos sonhos, não é a mesma do Isolan? Exatamente, a linguagem dos sonhos é a mesma Isolan. Exatamente, Judith Mieke. Judith Mieke, é exatamente. A linguagem dos sonhos é a linguagem da Isolan. Isso mesmo, ok? Você acertou. Agora vamos aqui na Lia. Gente, eu bebi uma aguinha, né? Tá dando sede. Então, pega essa ideia. Sempre busque trabalhar a sua mente. Não se deixar a sua mente ser afetada por informações externas. Você só vai saber a verdade daquilo que é informado a partir do momento que você desenvolve a sua capacidade mental. Porque a sua capacidade mental de gerar pensamentos, imaginação, ela interage diretamente com o coração, que é o que confirma, é como se fosse o tribunal interno seu. O tribunal interno seu, o seu STF, o seu Supremo Tribunal Federal, é o seu coração. Ele é que diz, é isso, eu aceito, não acredito, eu acredito. Ele está em paz, é porque aquilo é verdadeiro. Quando ele não estiver em paz, aquilo não é verdadeiro, porque o campo eletromagnético do coração é o maior que existe. Coração, pineal, cérebro e a mente estão sempre em interação. Nunca esqueça disso, certo? A limpeza está acontecendo no Brasil também? Sim. É só você ver as coisas que a Polícia Federal tem feito nesses últimos meses. Mas ela vai chegar mais intensa agora nesses próximos meses. Vai ser pauleira aqui no Brasil, né? Principalmente a partir dessa semana. Eu falei para vocês, essa semana há uma grande confirmação que o Gesara vai rodar no mundo. Ele rodando no mundo é a queda das trevas, a Kamala, é a perda da guerra, né? É a guerra, eles perderam a guerra. E perderam o controle sobre o dinheiro. Entende? Essa é que é a grande verdade. As forças do bem estão no controle. Só que ela não está no controle do que eu quero, do que você pensa, do que você acredita. Então, se você não acredita, se você não confia, se você não busca o autoconhecimento, você não consegue acompanhar esse movimento. Vocês não notam que é mais ou menos assim, todos nós estamos caminhando, nós estamos caminhando assim, para uma situação que nós não sabemos, não existe uma falta de perspectiva de futuro. Beleza, vocês que estão aqui na egrégora, estão estudando, estão interagindo, estão caminhando. Aí aqui atrás tem a galera que não sabe de merda nenhuma, de porcaria nenhuma, que não acredita em nada. Tá aqui caminhando, desesperado, correndo para um lado e para o outro, querendo salvar o emprego, salvar a família, não sei o quê, não quer pegar coronga e bababá, certo? Aí aqui atrás dele tá a manipulação rolando. Então é isso, é o caos. Certo? Teoria do caos, energia do caos. Sem o caos não tem como mudar, né?
Eu acho que eu já falei isso numa live para vocês. O caos é a energia da transformação. É a energia que ela distribui muitas coisas, né? Muitos acontecimentos. Às vezes é uma catástrofe, mas ela é a que traz a mudança. Sem caos não há transformação. Sem caos não há transformação, não há mudança. Então tem que vir o caos para vir a mudança. Agora, a nossa escolha, a minha escolha, a sua escolha vai fazer você interagir com as portas que vão te levar à saída desse labirinto. Porque esse labirinto que nós estamos, nós só saímos quando desenvolvemos a nossa capacidade mental, o nosso conhecimento, a nossa espiritualidade. Então é isso. Se nós desenvolvemos a nossa capacidade mental, se nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, o autoconhecimento, eu não estou nessa matrix, eu não estou nesse labirinto. A soltura de políticos, corruptos, bandidos, gente, isso tudo está previsto. Isso faz parte desse caos. Isso faz parte dessa transformação. Não se preocupem, não temam. Tudo está no controle. Você não sabe o que está por trás de todas as coisas que acontecem. Nós não sabemos. Gente, nós estamos em março. Isso não acabou. Acabou? Não acabou. O que foi que eu falei para vocês? E mais coisas aconteceriam e mais coisas viriam. Porque é o que a gente vê. Não precisa ser médium, tem terceiro olho aberto, porque você tem capacidade. Não tem nada a ver. Você precisa só analisar o cenário. Análise de cenário para o futuro. O que é que eu analiso? Eu analiso os acontecimentos de hoje, analiso os acontecimentos previstos e faço uma análise de cenário e chego a uma conclusão. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá com as perguntas da Liá, meus amigos. A Liá ainda tem várias perguntas. Odete Barbosa, ela é de Imbituba, Santa Catarina. Desde ontem faleceram várias amigas bem novas. Será descuido ou foram resgatadas porque não terem a oportunidade de estar ou aconteceu no plano de redução da humanidade? Gente, se vocês entendem que existe um poder superior, divino, por trás de tudo, inclusive o sofrimento, a morte. Se você entender isso, uma pessoa, quando ela falece, é porque chegou o momento dela. Existe uma negligência? Existe uma negligência. Existe crime? Existe o crime. Quem vai puni-los? Quem está na justiça. Deve puni-los. Se não punir, eles pagarão. A gente tem que confiar na mão de Deus. Ninguém falece à toa, ninguém perde a vida à toa. Não acontece à toa, é uma desgraça, uma tragédia. Não, a pessoa perdeu porque era o momento. Alguma coisa aconteceu, algum resgate, alguma coisa está acontecendo ali. Entende? Vocês podem observar, se vocês olharem, se não existisse essa crise pandêmica, essa confusão do Kulunga aí, do Coronga, o que é que ia acontecer com a gente? Qual era que estava previsto? Tsunamis, tragédias, tremor de terra, não era tudo isso que estava acontecendo? Desgraça, guerra mundial, não era isso? Guerra meio de arma, bomba. Estou falando essa guerra invisível. E nós não passamos por isso, não precisamos. A humanidade não acreditou nas narrativas negativas que queriam que a gente caminhasse para a guerra mundial armada e para as grandes tragédias. Nós escolhemos passar pela pandemia. Essa é uma escolha humana. Amena. Você pode ver que mesmo com as perdas, porque vocês sabem que as mortes estão infladas, né, pela grande mídia que está envolvido nesse esquema, desse conluio, né, dessa viagem distópia, né? Então é isso, e tudo é uma falácia, grande mentira. Esse teatro das trevas, ele vai acabar. Tá demorando, mas vai acabar. Não é eterno. Tem gente que vai ficar até 2025, esquece, não vai. Vai acabar. E então confia em Deus. Nada acontece por acaso. As pessoas não morrem por acaso. Não perdem a vida por acaso. Isilda Dalberto. Professor, quem não desperta por nada atrapalha a ascensão do planeta? Quem não desperta por nada atrapalha a ascensão do planeta? Em parte atrapalha, mas é previsto que se 1% da humanidade desperta, todo o planeta desperta. Nós não chegamos a 1%, mas estamos perto de 1%. Quando acontecer os grandes eventos, que eu já comentei em outras lives, que o GESAR é o grande evento, né?
Ele vai acontecer. Quando ele acontecer, aí vai vir o que? As revelações, as prisões cósmicas, a tempestade, tudo isso que foi falado por mim, por vários outros youtubers, que está aí espalhados em vários grupos, vai acontecer. É um efeito dominó, é uma coisa atrás do outro. Nibiru, o pessoal fica falando, Nibiru. Gente, Nibiru, eu não tenho estudo sobre isso, eu posso estudar mais sobre isso, mas o que eu sei, ele é um cometa, planeta, que vai passar pela Terra, muito próximo do nosso campo, por volta de 2034. E quando ele passar, o nosso eixo vai virar e nós entraremos numa mini era do gelo de 10 anos. Pronto, é isso que eu sei sobre Nibiru, tá? Vamos lá. Maria Fátima Azevedo Pereira. Por que as pessoas perdem a consciência no decorrer da vida, no caso Alzheimer, demência? Gente, há essas perdas de memória, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que eu estava perdendo, eu estava perdendo a memória, aí eu comecei a usar o azul de metileno, né? Azul de metileno, tá? Quando eu comecei a usar, ele melhorou minha memória. Não tá 100% ainda não. Porque o que ajuda a memória é a leitura. Vocês sabiam? A leitura, ler livros. Interagir com o celular, muito com rede social, faz você perder memória. Certo? Então, eu tô querendo voltar ao hábito da leitura diária, prática da leitura diária, com azul e metileno, e fazendo as práticas psíquicas para desenvolver a capacidade telepática, né, da mediunidade. Então, eu estou buscando fazer essas práticas para que a minha memória reative. Então, Alzheimer, Parkinson são perdas, né, neurológicas que os seres humanos ocorrem por uma não prática de exercícios da sua capacidade mental, e também por muita tristeza, perda familiar, não aceitação da vida, uma série de coisas, certo? Ele tem um efeito metafísico no corpo, no espírito. Uma pessoa começa a ficar triste, começa a perder memória, ela vai definhando até ir à morte. Então, é muito importante as práticas dos exercícios da cérebro, do corpo, oxigenar o cérebro, se alimentar direito, beber bastante água, cuidar dessa parte, para que você possa não ter essa perda, né, e não entrar em um processo degenerativo, muscular ou neurológico, certo? Vamos ver aqui. Mais uma pergunta da Marina Cecília Pires. Para abrir o terceiro olho, eu preciso ter merecimento? Gente, eu falei para vocês já sobre a questão da abertura do terceiro olho, né? Que o terceiro olho, eu vou fazer uma live só sobre o terceiro olho pineal. Aí eu vou falar tudo, tudo. Vou falar dos 12 poderes, vou falar como é que eu vou trazer várias ferramentas para você desenvolver a sua capacidade de terceiro olho, eu vou trazer várias informações para como você desenvolver sua pineal, eu vou trazer tudo isso aí. Então fica tranquilo que eu vou trazer essas informações, tá? Então, vamos lá. O poder da mente. A mente humana é o maior poder que nós temos. A mente humana desenvolvida ajuda na descalcificação da pineal. Entende? E a descalcificação da pineal vai te dar o maior poder que o ser humano tem, que é a capacidade de ver os mundos paralelos, as dimensões, interagir, ver o passado, o presente, o futuro, interagir com os mundos multidimensionais, com os extraterrestres, com os seres espirituais, fazer leitura de registros acásticos, acessar a memória celular, ter capacidade de atrair riqueza, abundância e prosperidade. Então, o poder da mente. Como eu desenvolvo essa mente que tem poder? Práticas habituais espirituais, Raja Yoga, Hatha Yoga, né? Para o mundo ocidental, né? Para o mundo oriental não dá, porque você não tem a mesma liberdade de tempo, né, que os orientais têm. Então, a mente, ela guarda em si não apenas a chave do conhecimento, mas também a capacidade de alterar a nossa percepção sobre a realidade em que vivemos e nos impulsionar para alcançar os objetivos que antes pareciam distantes ou até impossíveis. Então, para que você possa desenvolver essa capacidade mental, para isso,
entra em cena o uso do poder da mente. É quando eu sei usar esse poder da mente. Esta filosofia se utiliza de técnicas simples para aumentar a nossa autoconfiança, controlar as nossas compulsões alimentares, modificar a forma como nosso corpo reage a determinadas situações, interagir e ter uma capacidade de controle sobre a inteligência emocional, dentre outras. Uma forma comum de utilizar esse poder é recorrer à imaginação. O que tem mais poder, o pensamento ou a imaginação? O que tem mais poder, o pensamento ou a imaginação? A imaginação. Quando um arquiteto vai elaborar um projeto, ele vai lá no terreno, ele olha e o cara diz assim: eu quero uma porta assim, eu quero um jardim assim, eu quero um lugar com 2 vagas na garagem, que tem uma piscina do lado esquerdo. Então, o que é que aquele proprietário do terreno está falando para aquele arquiteto? Ele está falando que ele imagina, ou que ele viu em algum lugar, uma casa, uma coisa parecida. E o arquiteto vai pegar aquela imagem em ação, aquela imaginação daquele cliente, e vai transformar aquilo numa prancheta, vai trazer o desenho, ele rascunha, anota, ouve a fala e vai trazer o desenho rascunhado, aproximando-se daquilo que aquele cliente falou. Então a imaginação é o que tem mais poder, certo? Então uma forma comum de utilizar esse poder é a imaginação. A recomendação aqui para você agora, nesse momento, é você visualizar uma situação no qual que a gente se depara e que a gente prepara o nosso corpo para reagir da melhor forma, tá? Então é mais ou menos assim. Eu quero alcançar um objetivo agora, né, por exemplo, nessa semana, que seria mais ou menos assim: eu quero me preparar para, na próxima semana, eu lançar um Constellares. Eu vou fazer um Constellares, né, do Despertar, que são 5 encontros de sessões de constelação familiar em grupo, com vários exercícios e práticas, que vão ser 5 semanas. E vai ser o último Constellares de 2021. Aí, mas professor, você não vai fazer mais? Há uma grande possibilidade de eu não fazer mais, porque eu não terei tempo, porque eu vou estar ocupado com outros projetos, outros trabalhos. Então vai ser o último. Eu vou fazer são 100 vagas, beleza, pronto. Porque eu fiz 4, foi 5 ano passado, não, eu acho que foi 5. E agora eu vou fazer o 6 e o último, o último, só vai ser esse, 2021 não vai ter mais. Então eu estou me preparando para daqui a 2 semanas preparar um áudio, um vídeo e lançar. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou imaginando isso. Então eu visualizo, eu penso como vai ser, entendeu? Então a visualização e a imaginação é muito importante. Então vamos fazer um exercício agora, que é um treino, tá? Eu quero que você relaxe um pouco agora, coloque as mãos sobre suas pernas, sobre suas coxas. Procure agora trazer a imagem de algo que você gostaria de ter. Eu quero comprar um carro, eu quero um emprego, quero vender um negócio, quero resolver um problema no relacionamento, estou com problema com meu filho, estou com problema na escola, estou querendo tirar uma nota melhor, não sei o quê. Não sei o que é que você quer. Traz essa imagem de olhos abertos. Primeiro você vai trazer ela de olhos abertos. Agora, isso. Muito bem. Pensa aí na imagem, coloca a cor que ela é, como ela é. Isso. Agora você vai fechar seus olhos, trazer essa imaginação para a sua tela mental, o seu projetor mental aqui, que interage com sua glândula pineal e seu cérebro e a sua mente. Isso. A visualização é um treino muito importante porque ajuda a desenvolver o poder da sua mente, certo? A visualização, ela ajuda nisso, é uma boa técnica. E fazer esse exercício vai ajudar a você ter uma capacidade de elaborar algo que você possa materializar. Então agora você está interagindo com essa imagem que está na sua tela mental. Isso, muito bem. Respira profundamente, continua olhando para essa imagem e agora coloca todas as cores que ela tem, como é que ela funciona, como ela quer, como é que você quer que isso aconteça. Agora eu quero que você caminhe dentro da imagem, vendo ela acontecer. Ou você receber na sua mão, ou você interagir com ela. Isso, caminha. Respira profundamente, continue imaginando a imagem, você tocando nela, sinta o ambiente, sinta que isso está acontecendo, sinta que isso já aconteceu. Visualiza, traz essa imagem, e agora agradece, muito obrigado universo, obrigado Deus, muito obrigado por realizar isso que eu visualizei, imaginei e que eu recebi. Muito obrigado por receber, gratidão. Respira profundamente, vai abrindo os olhos devagarinho e voltando para cá. Isso.
Vai voltando devagarinho, exatamente. Manter o pensamento calmo e ter esse otimismo é fundamental. Ter essa autoconfiança é fundamental. Então, com essa técnica, você pode visualizar tudo e qualquer coisa, tá? Então, tudo e qualquer coisa você pode trazer de imagem na sua mente. Agora, depois, na próxima live, né, no Poder da Mente, aula 2, lá, aí você traz para mim, a quem tiver visualizado, trouxe a imagem e conseguir, às vezes numa semana não dá para você realizar, né? Mas qualquer resultado de alguma coisa que a gente falou aqui nessa aula 1 e na aula 2, aí já vai interagindo com as pessoas, já vai ajudando as pessoas a conhecer um pouco esse tipo de situação que pode ser resolvido, né? Então, vamos lá, continuar aqui com o nosso... com essa sistemática do poder da mente, tá? Então, o corpo mental, gente, é uma espécie de grande arquivo onde estão contidos todas as memórias evolutivas da alma, considerando a capacidade de organizar e arquivar cada uma de nossas experiências, ações e consequências. É nele que são originadas as faculdades mais complexas da nossa alma, desde o desenvolvimento do instinto até os atributos ligados à razão. Então, cada vez que eu desenvolvo a minha capacidade mental, eu estou desenvolvendo a minha capacidade psíquica, a minha capacidade de realizar, a minha capacidade de ter resultado, de ter êxito. Então, e tudo isso fica registrado nesse corpo mental, onde estão as imagens, os fatos, os pensamentos e emoções. A mente, ela interage com os teus 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, tato. E qual é o outro? Visão, tato, olfato, paladar e... Tem 5 sentidos, está faltando um. Qual é o outro? 5 sentidos, são 5 sentidos: visão, paladar, olfato, tato e audição. Então, você desenvolve a sua capacidade de ouvir. Então, como é que você desenvolve a capacidade de ouvir? Prestando mais atenção no que as pessoas falam. O tato é o toque, é a sensação. Olfato, né? Paladar e visão. Os 5 sentidos, ele é que projeta a mente. Entendeu? Quando a mente está conectada ao campo energético, aí você desenvolve o quê? O 6º sentido. Certo? O 6º sentido é aquele sentido extrafísico, que é mais ou menos assim. Você está aqui, aí você tem um pressentimento, você recebe no idioma Isolã pela intuição, ou uma telepatia, ou você acessa um registro acástico, ou você tem um sonho que se torna real, ou você acessa uma informação lendo um livro. Por exemplo, essa visão que eu tive da Itália, essa interação, foi quando eu estava assistindo um filme muito bom. Pode me procurar esse filme, chama assim Todo o Dinheiro do Mundo. É do Ridley Scott. É um filme sobre uma família milionária, bilionária, é a família mais rica do mundo, que eu acho que é uma parábola dos Rothschilds. Aí tem uma pessoa, um neto desse homem mais rico, ele é sequestrado. Pronto, o restante do filme você tem que assistir. Ele fala do poder do dinheiro e também desses laços de família. Chama-se Todo o Dinheiro do Mundo. E aí, onde é que acontece isso? Na Itália, na região da Calábria, Florença, Itália e tal. Roma, Florença, Itália. Então, aí foi onde eu tive esse acesso, essa memória, assim, tá? Como também tive acesso de uma memória onde eu fui morador de rua. Eu terminou uma relação e acabei morando na rua e morri como morador de rua. Cachaceiro e morador de rua. Entendeu? Na Bahia. Talvez acho que foi minha última encarnação. Antes dessa, né? Do Ceará, né? Eu tô no Ceará, né? Antes eu vivi na Bahia. Tinha posse, tinha opções, mas eu tive um problema na família. Houve um suicídio na família. Aí houve uma discussão da mulher. Perdi a família, saí de casa, fui morar na rua. Também envolvendo com cachaça e vivi na rua, morei na rua. Teve uma pessoa que me resgatou, me ajudou, mas não teve jeito. Tanto que eu tenho essa memória. E aí é muito ruim. Às vezes eu tô na rua, eu vejo os moradores de rua, eu sinto a
uma sensação ruim de mal-estar, ou de que eu já tenha passado por aquela experiência. Depois eu tive acesso à espiritualidade, e eles falaram que eu tive tido essa experiência, e foi um resgate, né? Então, todos nós já passamos por muita coisa nessa vida, coisas boas e coisas ruins, né? Então, gente, a mente é o nosso maior poder, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu escolho desenvolver minha mente, eu escolho fazer com que a minha mente tenha as capacidades psíquicas necessárias para que eu possa criar uma proteção, para que eu possa também desenvolver essas capacidades mentais, tá? Quando você desenvolve essa capacidade mental, você desenvolve também uma proteção para você mesmo e para a sua família, tá ok? É uma capacidade que você vai desenvolver, não é só para você, mas também para a sua família, ok? O nosso corpo mental, ele é dividido em dois corpos, um mental superior e um mental inferior. O mental superior, ele corresponde ao que a gente chama de eu superior. Lembra? Eu já falei, fiz até uma live sobre isso, a dimensão do eu sou. O eu sou é quando eu estou com a total consciência plena. É quando eu estou totalmente em quinta dimensão, consciência plena, interagindo direto com a mente cósmica, que já é uma outra história. Porque eu posso desenvolver a minha capacidade mental, a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento, mas eu só acesso essa mente cósmica se eu desenvolvo o hipercampo, né? Se eu desenvolvo esse hipercampo do espaço-tempo. Como é que eu desenvolvo isso? Estudo, prática e disciplina. Artesanal. Trabalho artesanal. Certo? Esse trabalho artesanal, ele vai fazer com que você possa abrir esses portais, essa interação. Certo? Você vai começar a ter uma intuição do idioma isolão, intuição divina muito forte. É uma das coisas que, graças a Deus, a gente começou a desenvolver a partir de muita prática e disciplina. E tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Então, esse é o corpo mental superior. E o corpo mental inferior, ele trata da camada do corpo, onde ela interage mais com os nossos desafios de alma. Certo? As memórias que estão ligadas a tudo aquilo de ruim ou negativo que a gente passou. As nossas perturbações, as nossas ausências, certo? E essas memórias, elas estão ali gravadas por situações que nós passamos, desde o útero da nossa mãe até os dias atuais, e as memórias de vidas passadas que nós não temos acesso, e nós não compreendemos e não lembramos, certo? Então, toda essa sensibilidade está nesse corpo mental, superior e inferior. Então, o poder da mente é o maior poder que nós temos, é a maior ferramenta que nós temos e que nós temos que desenvolver para não cairmos nessas armadilhas. Então, essa guerra que está acontecendo atualmente, dentro da transição planetária, essa batalha espiritual entre a luz e as trevas, aqueles que têm capacidade mental desenvolvida, aqueles que têm espiritualidade desenvolvida, que estão no autoconhecimento, não estão sendo afetados tanto quanto aqueles que não estão. Então, essa capacidade é uma capacidade que vocês precisam desenvolver. Então, quanto mais você desenvolve, mais capacidade de se proteger, de interagir, porque é o poder da mente que vai dar a chave para você entrar no mundo da consciência, da consciência expandida, de expandir a consciência. Então é isso, meus amigos. Eu quero agradecer a todos vocês aqui pela oportunidade. Essa foi a primeira tomada, né, introdutória, que eu acrescentei muito conteúdo, muita informação, né, para a questão do poder da mente. Na próxima aula, a gente já vai trazer, eu vou trazer livros, vou trazer alguns livros para vocês, 2 livros para vocês lerem, e vou trazer um conteúdo mais da interação da mente com essa realidade, né, e um pouco de física quântica. Vou trazer um pouco de quântica, um pouco do poder da mente e essa interação, tá? Aí na terceira, aí nós fechamos com a espiritualidade, esse poder da mente já na prática, e a expansão da consciência. E aí nós encerramos. Aí se eu ver que se necessário ter mais uma quarta, eu faço. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Você que está vindo pela primeira vez no nosso canal, dá uma curtidazinha no nosso canal, compartilha aí com as pessoas. Eu quero que essa live chegue ao maior número possível de pessoas, que a gente possa compartilhar e interagir. E coloca o sininho aí para você sempre lembrar, né, do dia das nossas lives, que é na segunda-feira. Tá bom, meus amigos? Então é isso, minha gente. Uma boa noite para todos. São 10 para as 9 horas, né? Então a gente normalmente termina às 9 horas.
mas eu vou terminar um pouco antes agora, 10 minutos antes, tá bom, gente? Então, boa noite, gratidão, tá? Então, foca na mente, foca no desenvolvimento da capacidade mental. Como é que desenvolve a capacidade mental? Autoconhecimento, prática, alguns exercícios, já passei esse, né? Azul de metileno, desenvolve o cérebro, pode usar o azul de metileno para desenvolver o cérebro, né? Pode usar outras práticas, outros exercícios cerebrais, respiração, né? A caminhada, água, alimentação menos pesada, ok? E tudo isso vai ajudar você a ter essa capacidade. E aí você vai blindar a sua mente, vai blindar o seu corpo energético, não permitindo que nenhuma informação, nenhum negativismo possa entrar e perturbar a sua cabeça. Ok? Nós estamos muito próximos das revelações, estamos muito próximos de tudo isso terminar, e porque, como eu falei para vocês, há uma previsão do GESARA acontecer essa semana, né, até domingo, e se acontecer, é a queda total de todos os esquemas das trevas. Aí logo após, semanas depois, mês depois, será o fim dessa pandemia, né? É o fim de tudo. É o que é dito pelos galácticos e pelos seres espirituais. Por quê? Porque não tem mais dinheiro, não tem mais corrupção, não tem nada. Então vamos confiar em Deus, vamos confiar no plano. Se isso acontecer, maravilhoso. Se não acontecer, vamos ter que ter paciência para esperar o momento certo disso, tá bom? Então é isso, meus amigos. Boa noite, gratidão a todo mundo. Valeu.